Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós estamos começando a nossa reflexão a partir desse magnífico filme que foi lançado ano passado, mas entrou aí no circuito dos cinemas brasileiros e mundiais este ano. Eu estou me referindo a The Whale, A Baleia, um filme emocionante, um filme dramático, um filme reflexivo, um filme que nos faz pensar em muitas coisas. Mas nós vamos partir de uma pergunta dirigida à personagem principal, interpretada de forma magnífica por esse excelente ator chamado Brendan Fraser, que é o Charlie. Um homem, professor de literatura, de língua inglesa, de escrita criativa, e que sofreu um grande trauma na sua vida. Ele tinha já uma família estabelecida, uma esposa, uma filha querida, mas de repente ele resolveu terminar sua relação, começar uma outra relação, e aí começa a saga do Charlie em relação às suas lutas emocionais, internas e principalmente em relação à obesidade. Este filme foi adaptado de uma peça teatral que tem o mesmo nome, A Baleia, e nós temos ali poucos atores no setting de filmagem, né? O Brendan Fraser, que interpreta o Charlie, a Sadie Sink, que interpreta a Ellie, a filha do Charlie, a Hu Shao, que é a grande amiga de Charlie, a enfermeira Liz, o T. Simpkins, que é Thomas, um missionário cristão da Igreja de Nova Vida, não confunda com a Igreja Pentecostal de Nova Vida do Brasil, é uma igreja lá dos Estados Unidos, e a Samantha Morton, que é a Mary, a ex-esposa do Charles, e por último, não, claro, sem importância, Satya Sridharan, que é Dan, o entregador de pizza. É esse elenco enxuto, esse elenco muito pequeno, que interpreta a baleia. Mas talvez você pergunte, por que a baleia? Será que é uma espécie de alusão desrespeitosa às pessoas obesas, às pessoas que têm algum tipo de problema de saúde nessa área da compulsão alimentar? Não é só isso. Charlie, como um grande professor de língua inglesa e de literatura, ele amava as obras, principalmente de Herman Melville, que escreveu Moby Dick, né? E é uma história que é uma saga, um livro enorme que conta a história de um capitão que procura singrar os oceanos atrás de Moby Dick, a baleia branca que um dia o havia deixado deficiente. E ele persegue aquela baleia. E parece que ao longo do filme, Brendan Fraser, no papel de Charlie, ele também se vê perseguido por muitas coisas e aí ele se identifica com a baleia. Mas primeiro nós queremos entender o que de fato aconteceu com ele. Ele perde uma pessoa querida, ele entra num processo de trauma, de culpabilidade e de autoagressão, de autopunição. A sua família anterior, sua esposa, sua filha, tem muita dificuldade em estar com ele, tanto é que no decorrer do filme, essa filha, que é uma adolescente, interpretada, como eu falei, pela Sadie Sink, ela vai a todo instante maltratar este homem, que é um homem bom. Charlie é um homem bom, um homem amoroso, um homem muito sensível, mas que está enfrentando esse problema cruel chamado a obesidade, que é uma doença crônica que precisa ser tratada e com muito cuidado, porque a obesidade ela traz
complicações ou comorbidades junto com ela. Como, por exemplo, nós podemos ver a questão do diabetes, a questão da insuficiência cardíaca, a questão dos problemas renais, enfim, uma série de questões. E hoje nós temos uma epidemia no mundo, devido principalmente pela má alimentação, o fast food, a comida rápida, pelo sedentarismo, pela vida estressante que muitos levam e também pela questão genética. Mas, neste ponto, nós queremos também tratar principalmente da questão emocional, que coopera em muito para que a pessoa possa engordar, porque na medida em que a pessoa ela ultrapassa os limites da normalidade do seu corpo, aquilo ali tem um significado imprescindível. E como é que eu vou saber? Ou como é que você vai saber que você está fora do seu peso? O índice de massa corporal, ele tem uma tabela. Se a pessoa está entre 25,0 e 29,9, até aí é o índice de massa corporal normal. Mas quando começa a passar de 30,0 a 34,9, aí já começa a haver um sobrepeso, já começa a haver a obesidade, e quando passa então dos 40 de índice de massa corporal, a pessoa pode atingir aquilo que nós conhecemos em termos patológicos como obesidade mórbida. E o Charlie vivia exatamente isso. Ele tinha um problema cardiorrespiratório muito grave, e o filme se passa exatamente nos últimos dias da sua vida, quando ele tenta se reconciliar com a filha, se reconciliar com o mundo, ele que vive ali aprisionado. O filme é interessante porque coloca o Charlie dentro de um apartamento muito escuro, como se fosse uma prisão, e ele começa a tentar interagir com diversos entes, né? Um passarinho que está na sua janela, que ele tenta ali ter um pouco de luz ou de luminosidade naqueles seus dias escuros. Mas o filme é maravilhoso nesse aspecto, porque ele nos faz pensar e nos faz refletir sobre essa questão da obesidade, não só do ponto de vista fisiológico, físico, biológico, mas também do ponto de vista emocional, porque, como eu disse, a obesidade ela gera doenças cardiovasculares, ela gera a hipertensão arterial, ela gera o diabetes tipo 2, ela gera a hipertrigliceridemia, ou seja, o aumento do triglicerídeo, ela gera a apneia do sono, ela gera, por exemplo, o AVC, o infarto do miocárdio, enfim, é uma doença muito cruel que precisa ser tratada de uma forma muito cuidadosa e muito amorosa. Existe uma conexão entre obesidade e a questão afetiva emocional. Existe uma fome que não é só fome de comida, há uma fome psicológica, há uma fome social de proximidade, há uma fome emocional que a pessoa muitas vezes não faz ideia do que ela precisa ingerir. E daí vem comportamentos compulsivos, como acontece no filme, e isso é um pouco de spoiler que eu estou dando para você ainda que não assistiu. Assista A Baleia, assista The Whale, você vai com certeza ser impactado por esta obra. É um filme maravilhoso, é um filme que nos convida a pensar, é um filme que nos convida a refletir, nos convida a ser mais humanos, nos convida a ser mais compreensivo, nos convida a trabalhar a nossa capacidade de ouvir o outro e não apenas tentar compartilhar com o outro da nossa cosmovisão, da nossa visão de mundo, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós queremos, daquilo que nós desejamos. Mas o filme, ele foca de uma forma belíssima, e o Brendan Fraser, ele
transforma esse filme, que parece ser um filme tão simples, ele transforma naquilo que o filme é, uma obra de arte. Uma obra de arte que faz com que você e eu, que nós possamos de fato ver uma dimensão diferenciada, uma dimensão que não é a dimensão comum do dia a dia, a dimensão do achincalhe, a dimensão da piada, a dimensão do xiste, de olhar para uma pessoa obesa e não ter o respeito que ela merece, não ter o carinho e amor que ela merece, e não compreender que atrás daquela pessoa tem uma história, e é uma história normalmente, uma história muito pesada. O peso reflete o peso dessa história. O peso reflete as dores profundas que essa pessoa vive. E o Charlie vivia assim, porque a sua relação com a sua ex-esposa, Mary, apesar que no filme, quando ela o reencontra, ela deixa transparecer que ainda gosta muito dele, não foi um final de relação muito bem trabalhado, não foi um final de relação que nós podemos dizer que houve uma separação de fato trabalhada, houve ali um rompimento, e todo rompimento é perigoso, todo rompimento tem consequências. Isso gerou muita mágoa não só na sua própria esposa, mas principalmente na sua filha. A filha o ataca muito. A filha, ela tem um comportamento extremamente agressivo, mas na verdade aquela agressividade daquela menina, da Ellie, é apenas uma espécie de capa. É uma menina carente que desejava o seu pai de volta, que estava vendo seu pai diante de si desmoronando. Aquele homem enorme, aquele homem imensamente grande, ele estava desmoronando em frente à sua filha, porque não conseguia lidar com a sua dor, com a sua culpa, com a sua dificuldade emocional, e isso foi consumindo Charlie. Isso foi fazendo com que o Charlie se motivasse a se esconder do mundo, a ter medo de todos. É interessante que Dan, o entregador de pizza, ele chegava, queria saber quem era aquele homem que comprava as suas pizzas e que não falava com ele, que pedia para deixar a pizza numa espécie de cadeira, igual cadeira de praia, em frente ao seu apartamento, e pegasse o dinheiro que estava na caixinha do correio. E ele sempre perguntava para o Charlie, até quase o finalzinho do filme: está tudo bem com você? Você precisa de alguma coisa? E o Charlie: está tudo bem, não, estou tranquilo, eu estou bem. Mas normalmente o Charlie engasgava, tinha falta de ar, como falei, apneia, ele tinha dificuldades, e a sua única amiga, a enfermeira, que tentava tirar o Charlie dali, levar para um hospital, e o Charlie não queria, apesar de ter os meios necessários, financeiramente falando, para ir para um hospital se tratar. Ele estava guardando aquele dinheiro que ele poderia gastar consigo próprio para sua filha, e era uma quantia muito expressiva, que ele queria tentar, a partir daquilo, quase que compensar a filha pelo abandono que ele proveu na vida daquela garota, daquela adolescente, daquela criança, que quando ele saiu de casa, ela tinha cerca de 8 anos de idade. E o passado, apesar de cronologicamente ter passado, muitas vezes a interpretação que fazemos do passado, ela permanece na nossa mente, no nosso coração, na nossa interioridade, e nos torna seres reativos, que gera comportamentos não muito reflexivos, comportamentos automáticos. E a compulsividade alimentar é exatamente isso. Tanto é que no finalzinho do filme, quando Charlie vai pegar a pizza e ele pensa que o entregador, o Dan, tinha ido embora, ele
olha à sua esquerda e vê que o Dan não saiu. O Dan olha para ele e vê aquele homem imenso com obesidade mórbida, obesidade de grau 3, acima dos 40 de índice de massa corporal. Ele olha e se assusta, e é esse tipo de susto que Charlie tinha quase que receio de causar nas pessoas. Tanto é que ele dava as suas aulas para os seus alunos de escrita criativa, ele dá as suas aulas com a sua câmera apagada, desligada. Os alunos só ouviam a voz. No finalzinho, ele fala e usa de honestidade com os alunos. Quer saber? Eu não vou mais ligar para nada. Eu estou nesta condição. Ele se amostra para os alunos. Uns ficam perplexos, outros ficam apreensivos, outros ficam espantados, outros ficam tristes, outros ficam sem saber o que fazer em ver aquele homem ali que já estava num processo de degradação da sua saúde física, já morrendo. Aquele homem estava ali se desnudando num ato de coragem para as suas alunas e alunos, quando ele se mostra de fato como ele era, externamente, que internamente ele era uma alma bondosa, uma pessoa magnífica, uma pessoa que tinha até um bom humor, mas que o seu sofrimento e as suas dores estavam sufocando a sua vida, sufocando a sua capacidade de resiliência, de ultrapassar aquela barreira terrível que ele não só colocou sobre si, mas também cercou o seu mundo. O filme se passa, como eu falei, neste apartamento quase que é uma clausura muito difícil para uma pessoa imensa em termos físicos de andar. Ele que não tinha forças nem sequer para se levantar do sofá, ele ficava ali quase que o tempo todo, andava com a ajuda de um andador. Depois a Liz, a sua enfermeira e amiga, traz uma cadeira de rodas, mas a cadeira de rodas ela tem uma certa dificuldade de mobilidade no apartamento, porque tudo é muito apertado, tudo é muito escuro, tudo é muito difícil para o Charlie. É uma vida de fato de opressão, de pressão, é uma vida de esconderijo, é uma vida onde ele procura se ocultar das pessoas, do mundo, da sua família e até de si mesmo. Mas o encontro com a sua filha, que foi tão pesado, tão cheio de ataques por parte daquela moça, o encontro com a sua filha de fato despertou o Charlie para uma coisa nova, para uma tentativa de proximidade, para uma tentativa de perder o medo, de se mostrar quem ele é. Ele faz um esforço tremendo e no finalzinho do filme a gente tem uma surpresa, porque parece que ele vai em direção à luz, ele consegue uma espécie de libertação daquela sua dor, do seu trauma, naquele último momento, quando ele consegue ouvir da sua filha um relato que ela pede para ele anteriormente, para que ele faça uma redação para ela, porque ela estava muito mal na escola, e ele tenta ajudá-la, mas ele pega um texto que ela escreveu quando ela é bem novinha, que é uma parte do livro Moby Dick, que ela lê para o seu pai em meio às lágrimas. E a parte do livro que ela cita, da obra de Herman Melville, Moby Dick, foi escrita em 1851. Diz exatamente assim: deixai que o homem mais distraído do mundo mergulhe no mais profundo sonho. Ponde-o de pé, dai-lhe um impulso nas pernas, e estas
o conduzirão infalivelmente para a água. Se alguma vez sentir sede no grande deserto americano, fazei essa experiência. Se é que a vossa caravana dispõe de um professor de metafísica. Sim, como todo mundo sabe, a meditação e a água estão unidas para sempre. Herman Melville, Moby Dick, tradução de Berenice Xavier, 20ª edição, Editora Nova Fronteira, página 39. Por que medição e a água estão unidas para sempre? No texto de Moby Dick, aquele capitão que vivia alterado, procurando vingança, esta frase mostra que a calmaria, a serenidade, a tranquilidade e a harmonia com a meditação e a água ajudam o ser humano a encontrar o seu centro e a encontrar o seu ponto de equilíbrio. E era isso que Charlie precisava. E era isso, ou foi isso, que o próprio Brendan Fraser, o ator Brendan Fraser, ganhador merecidamente do Oscar de melhor ator em The Whale, nesse filme, no Oscar de 2023. Mas antes, o Brendan Fraser, ele recebeu um prêmio que já era uma espécie de sinal da crítica que ele seria premiado no Oscar. Ele seria premiado pela sua atuação como Charlie. Porque no Prêmio dos Críticos de 2023, ele foi também ovacionado e ele fez um discurso belíssimo, porque o Brendan Fraser passou por situações até mesmo sobrepeso, evidentemente não obesidade como de Charlie, porque tudo aquilo ali é uma obra de ficção, acontece com várias pessoas, mas com o Brendan Fraser ali, ele ganhou muitos quilos a mais por conta da maquiagem e de todo um trabalho dos cineastas que produziram The Whale. Mas o Brendan Fraser, ele teve muitos dramas na sua vida. E nesse prêmio que ele recebeu da crítica norte-americana, dos críticos de cinema norte-americanos, que é o Critics' Choice Awards 2023, que foi realizado no dia 15 de janeiro de 2023 em Los Angeles, no Fairmont Century Plaza Hotel. Ele, que foi escolhido como melhor ator do ano, ele disse o seguinte, Brendan Fraser: Darren Aronofsky, o diretor do filme, eu estava no deserto e provavelmente deveria ter deixado um rastro de migalhas de pão, mas você me encontrou. E como todos os melhores diretores, você apenas me mostrou aonde ir para chegar aonde eu precisava estar. Se você, como Charlie, que interpretei neste filme, de alguma forma luta contra a obesidade ou apenas sente que está em um momento obscuro, eu quero que você saiba que você também pode ter força para apenas se levantar e ir para a luz. E coisas boas vão acontecer. Esse é o filme. É um filme triste? Sim, é um filme triste. É um filme dramático? Sim, é um filme muito dramático. É um filme pesado, pesadíssimo. Mas é um filme que nos ensina uma enorme lição. O que aconteceu com Charlie? O que aconteceu com você, Charlie? A sua dor emocional te levou, Charlie, a uma compulsão alimentar. Te levou, Charles, a aumentar o seu peso. A sua culpabilidade
e a sua autoacusação, o seu não perdão de si mesmo, ajudou a acrescentar um peso ainda maior à sua dor e ao seu sofrimento. Mas vá para a luz, Charles. Procure clarear a sua vida, ver as coisas com mais clareza, com mais nitidez. Perceba que você é um ser humano com virtudes e com defeitos, que você não é melhor nem pior do que ninguém, que você merece ser feliz, que você merece sair da sua prisão, que você merece ir para a luz. E se você, como o Charlie do The Whale, também está enfrentando essa doença terrível chamada obesidade, não tenha vergonha, procure ajuda, procure auxílio. Não é? A sua comida pode ser transformada numa espécie de veneno que irá fazer mal para você e para aqueles que estão à sua volta ao vê-lo se autodestruir. Faça isso. Vá para a luz. Viva de novo. Perdoe-se. Tente enxergar um caminho melhor para lidar com a sua dor e com a sua culpa. Porque você não é um criminoso condenado à morte. Não. Você é um ser humano que tem direito e que pode viver uma vida nova caso você queira. Assim como o Charlie no finalzinho conseguiu fazer com que a sua filha o chamasse de papai e não apenas o maltratasse. Talvez você também possa vivenciar isso com a sua filha, com seu filho, com a sua esposa, com seu marido, enfim, com quem você quer bem, mas que ao longo do tempo as relações foram sendo prejudicadas por N fatores. Charles se culpabilizava por tudo, pedia desculpa a todo instante, tentava recompensar, tentava compensar, tentava resgatar. Tem coisas que nós não conseguimos resgatar. Simplesmente precisamos aceitar que perdemos e começar um novo caminho, uma nova escolha, uma nova maneira de entender, olhar e pensar. E é esse o meu convite para você. Caminhe para a luz, fique longe das suas dores, no sentido de busque trabalhá-las e superá-las. Que você, com a ajuda de pessoas capazes, psicólogos, psiquiatras, médicos, endocrinologistas, você consegue. Você consegue chegar lá e você consegue dar a resposta a tempo que o Charles não conseguiu dar. Ele conseguiu ter apenas a resposta do amor da sua filha, ainda que no finalzinho, um ínfimo minuto de amor, mas que foi muito importante para ele. Que este seu afeto seja reconstituído e o seu caminhar seja refeito. Esse é o meu desejo. Fique com Deus, fique em paz, perdoe-se e caminhe. Como dizia Marco Aurélio, se há um obstáculo no caminho, o obstáculo passa a ser o caminho. Então não retroceda, caminhe e busque trabalhar para resolver as dores e os sofrimentos da sua vida. Um grande abraço, até a próxima, se Deus assim permitir. Fique com Deus. Tchau, tchau.